Estamos de volta. Vamos falar de Rio do Brás? Mais uma vez, necessidade amplificada pelos moradores que estão cansados, né, dessa situação que é muito crítica. A camada de alga, de novo, tampou completamente a água, nem para ver o que é água, o que não é. Parece até um gramado, olha de longe e não sabe o que é terra e o que é água, né? E a qualidade, mais uma vez, inapropriada. Dani Secom foi lá para ver de perto. Esse tapete verde, que pode parecer uma bela paisagem, esconde um rio deteriorado por conta da poluição. O sinal mais visível são as macrófitas, essas plantas verdes que crescem geralmente em águas poluídas. Depois vem o mau cheiro, os mosquitos e o rio represado, sem vida. Uma situação que já se prolonga há muitos anos e que demanda soluções permanentes. O problema é que nem ações emergenciais para a limpeza do rio têm sido tomadas. De acordo com a Fundação Municipal do Meio Ambiente, as ações de limpeza aqui no Rio do Brás devem acontecer a cada 3 meses ou mediante necessidade, demanda. O problema é que a última ação de despoluição aconteceu em janeiro deste ano. Se formos contar pelo período, 2 novas limpezas já deveriam ter sido feitas. Mas se formos olhar pela situação do rio, a demanda e a necessidade são antigas. A necessidade de uma nova limpeza é urgente. Afinal, a proliferação excessiva dessa vegetação indica uma alta concentração de nitrogênio e fósforo. Acaba sufocando o rio, pois bloqueia a luz do sol e retira o oxigênio da água. Preocupação constante para o Instituto SOS Rio do Brás, que trabalha há anos na busca por uma solução definitiva. De acordo com a instituição, é preciso reconectar o rio ao mar para combater o processo de poluição, com a construção de 2 moles, estruturas de pedra que permitiriam a entrada da água do mar no rio e vice-versa. A água suja, cheia de plantas macrófitas. E essa é a razão do Instituto SOS Rio do Brás. Nós vamos brevemente apresentar uns projetos para a sociedade na busca de solução definitiva para o Rio do Brás. Essa é a razão porque nós criamos o Instituto SOS Rio do Brás, a defesa da natureza, a defesa do meio ambiente. A Secretaria Municipal do Meio Ambiente afirmou que já tinha iniciado o desenvolvimento de projetos para a revitalização ambiental e a melhora no paisagismo do Rio do Brás, mas que ambos foram suspensos por serem de responsabilidade exclusiva da Casan. Uma ação do Ministério Público Federal, inclusive, indica que, de fato, alternativas para mitigar e compensar os danos causados à qualidade do rio foram impostas à companhia. Parece sem fim esse debate, né? Que interessa a todos nós. Daqui a pouco o Sagaz vai mostrar outro ponto de Florianópolis extremamente parecido. Eu vou conversar primeiro com o Alexandre Mendonça, que ele está na Casan, para trazer mais informações. Oi, Alexandre. Pois é, Polito, olha, a primeira informação que a gente precisa dar sobre esse assunto é que ainda não há nenhuma decisão judicial em relação à Casan sobre esse assunto do Rio do Brás. Por isso que a gente vai conversar agora com o procurador da Casan, que é o doutor Bruno Bonemer, que já está aqui com a gente. Obrigado pela sua participação aqui no nosso Balanço Geral. Primeira coisa, a prefeitura diz, né, que isso é de responsabilidade da Casan, essa questão da revitalização do entorno ali do Rio do Brás. Mas qual é efetivamente o papel da Casan nesse problema? Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, Polito. Boa tarde a todos que nos assistem. Bom, a responsabilidade da Casan, ela está descrita no contrato que tem com a prefeitura, que é prestar e operar serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário. Então, naquela região, e no que toca essa conjuntura do Rio do Brás e da balneabilidade da Praia de Canasvieiras, o que nós temos como missão é coletar e tratar adequadamente os esgotos sanitários daquela região. Vale destacar que é uma região extremamente conurbada, urbanizada, né, que tem picos populacionais bastante altos na alta temporada. Nós temos na Justiça Federal processos que discutem aspectos muito técnicos que atualmente, o que nós temos hoje, é uma proposta da Casan para que seja feito um monitoramento. Então se discute metodologia, questões mais técnicas, monitoramentos que vão dar o seguinte norte, sinalizar o que a Casan eventualmente precisa ser assertiva em fazer, ou se é preciso perquirir outras hipóteses de poluição, que outros focos de poluição efetivamente estão afetando o Rio do Brás. Por que nós dizemos isso? Porque desde o início desses processos judiciais, a Casan executou uma série de medidas operacionais
que geraram resultados praticamente imediatos no ponto de coleta que o IMA mantém ali na foz do Trapiche, tá? Do ponto esquerdo do Trapiche, onde seria a desembocadura do Rio do Brás. Ali nós temos dados há mais de 6 anos, de dados perenes, permanentemente próprios de balneabilidade, o que sinaliza que o Rio do Brás não tem sido um vetor de poluição para a praia de Canasvieiras. Então, se hoje a gente verifica situações anômalas do ponto de vista ambiental, algas, etc., é importante que a gente siga discutindo no processo judicial aspectos do monitoramento. Inclusive, nós estamos junto ao IMA trazendo esses dados para que a gente revalide a nossa licença ambiental que existe. Então, a gente opera um sistema operacionalmente licenciado, né? Então, mas a gente não pode fechar os olhos para a situação que ali se desenha, que foi bem colocado na reportagem. Então, é preciso que a gente saiba exatamente o que mais a Casan precisa fazer, em que a gente precisa ser assertivo e o que toda a comunidade, a sociedade civil, a Casan e a prefeitura precisa agir em conjunto. Por quê? Porque saneamento não se resume a esgotamento sanitário. Hoje, recentemente, a gente teve eventos de pluviosidade, chuvas muito intensas. Então, a gente tem as galerias de drenagem pluvial que também desembocam naquele corpo hídrico e é muito possível que também tenha havido influência das galerias pluviais nas condições atuais do Rio do Brás. Quando a prefeitura diz que é de responsabilidade da Casan fazer essa revitalização, reurbanizar também, faz parte também disso uma constante limpeza ou a limpeza realmente é só parte da prefeitura de Florianópolis? De plano, o nosso papel seria de manter um sistema regular, mesmo porque nós operamos uma estrutura elevatória de esgoto nas adjacências do Rio do Brás. Agora, indiretamente, e é por isso que a gente precisa seguir conduzindo esses estudos, justamente para se saber, eventualmente, em que a Casan precisa ser mais assertiva, no que a Casan eventualmente terá que compensar a título de restauração ali do meio ambiente. Então, todas essas discussões, elas não existe certeza quanto a isso neste momento. Por isso que o processo judicial segue com perícia, que afirmou que esse equipamento é seguramente o mais importante equipamento de infraestrutura sanitária daquela região. Então, há que se valorizar a estrutura operada pela Casan e há que se sempre buscar aperfeiçoá-la. Então, a gente vai aguardar, na verdade, o andamento desse projeto, né, desse processo na Justiça para poder, então, a gente saber o que vai acontecer daqui para frente com o Rio do Brás. Obrigado, doutor Bruno. Volto contigo, então, Polito. Obrigado, Alexandre. Um abraço, doutor Bonemer, por mim. Vamos falar com o Oswaldo Sagaz agora, que está em outro ponto semelhante, aqui na Trindade. Muito parecido, Sagaz, o problema. Pois é, Polito, olhando assim, um problema muito parecido com o Rio do Brás que a gente viu agora há pouco na reportagem da Dani Secom. Esse é um rio que corta aqui o bairro Trindade, bem do ladinho do terminal de ônibus. Vegetação está cobrindo a água, sinal de que a vida desse rio não está nada boa. Aqui ao meu lado está o Paulo Horta, ele que é biólogo, professor da Universidade Federal de Santa Catarina. Paulo, essa vegetação, assim como o Rio do Brás, é um sinal negativo quando fala assim em qualidade dessa água e do rio? Boa tarde. Infelizmente, boa tarde para todas e todos. Sim, a gente está num momento muito difícil nesse rio, ele está doente. Quando a gente coloca o oxímetro na água, é como se a gente estivesse colocando um termômetro numa pessoa para ver se ela está com febre. Professor, vamos explicar para quem está em casa entender? O Jackson está conseguindo mostrar. Aqui em cima aparece a numeração 6.0, que seria a qualidade do ar agora fora da água. Já está na água e essa concentração está abaixando. E à medida que ela abaixa, significa que o oxigênio está deixando de existir. Que animais e plantas estão se asfixiando nessa água dentro dessas condições. Ou seja, esse rio está exportando doença hoje. Ele precisa ser tratado, ele precisa de saneamento básico na sua cabeceira, para que ele de fato possa cumprir o seu papel, que é exportar saúde, não é? Professor, antes estava a 9, agora está 2.4, está baixando, 2.2. A gente, quando chegou aqui, estava menos de 0, inclusive. A gente pode chegar, infelizmente, naquele cenário que nós chamamos de zona morta. Ou seja, cenário inferior a 2 gramas de oxigênio por litro. Isso significa que nós não temos oxigênio suficiente para suportar uma vida complexa, um peixe maior, enfim. Esse oxigênio que a gente vê agora, 1.2, por exemplo, é muito baixo. A gente precisa intervir imediatamente nesse e nos outros rios da cidade que estão nessa situação. E nesse momento a gente chama a sociedade, então, a participar desse grande processo de recuperação do nosso ambiente natural, especialmente participando do plano diretor, exigindo que sejam priorizadas, por exemplo, as ações para saneamento básico.
Professor, pode baixar? Essa água aqui vai parar, inclusive, no manguezal do Itacurubi. Exatamente. À medida que essa água sai daqui com baixa concentração de oxigênio e um monte de poluentes e contaminantes, nós estamos falando, pessoal, inclusive vírus e bactérias que podem causar doenças. E isso está indo para o mangue do Itacurubi, do mangue do Itacurubi para a Baía Norte. E lá, por exemplo, comprometendo a saúde de banhistas, eventualmente, comprometendo a saúde dos habitantes da cidade, comprometendo a economia da cidade, comprometendo o turismo, a pesca e a maricultura, que dependem de ecossistemas saudáveis. Professor, obrigado pelos esclarecimentos e a participação aqui no Balanço Geral. É isso, né, Polito? A gente procurou a Prefeitura de Florianópolis, que nos informou que faz a limpeza constante desse rio aqui no bairro Trindade. Uma última limpeza foi feita no mês de fevereiro e agora, em julho, no mês que vem, portanto, a equipe da Secretaria do Meio Ambiente deve voltar a esse rio aqui do lado do terminal de integração da Trindade para fazer uma nova limpeza aqui do local. Eu volto contigo, aí no estúdio do BG. Sagaz, permita-me fazer uma pergunta para o professor, ver se ele pode responder ou ajudar de alguma forma, porque falamos do problema, da circunstância, daquilo que ele identificou como mais grave, mas não apontamos a solução. Que tipo de solução ele encontra? Temos que dar mais vazão para essa água, para fazê-la circular, para que o oxigênio possa realmente acontecer, tirar as algas, identificar as ligações clandestinas que estão jogando esgoto na rede pluvial? Essas são algumas. Gostaria que ele falasse um pouco das soluções. O questionamento do Polito, professor, é sobre soluções. Só limpeza não basta, precisa revitalizar essa área. Que cuidado precisa ter com esse tipo de rio? Sim, essa área ela precisa de saneamento básico. Inicialmente, saneamento básico. O manejo das macrófitas vai ajudar, mas nós não podemos simplesmente retirar tudo daqui, porque as macrófitas elas estão matando parte dos patógenos e absorvendo nitrogênio e fósforo que seria exportado para a região costeira. Ou seja, nós precisamos entender esse sistema como parte do problema. E como tal, ele tem que ser tratado como uma pessoa doente. Aqui, por exemplo, nós temos nitrogênio e fósforo que poderiam ser transformados em fertilizantes, que seriam devolvidos para a agricultura. Ou seja, aqui nós não estamos falando em gastos, nós estamos falando em investimento, que pode inclusive ajudar o Brasil a enfrentar uma questão de segurança nacional. Professor, aqui, por exemplo, limpeza de margem, algo já pontual, poderia estar acontecendo, né? Poderia, desde que nós tivéssemos, então, esse estudo. Por exemplo, retirar, quanto retirar? 30%, 70%? Precisamos recompor a margem. Isso significa restaurar a vegetação, a mata ciliar. E fazendo isso, nós podemos, por exemplo, instalar aqui instrumentos como aqueles que retiram o nitrogênio da água usando algas, que são algal turf scrubbers, ou tapetes de algas filtrantes. Tem muita solução. A universidade, ou as universidades, EPAGRE, não estão longe. É só a gente interagir para proporcionar as soluções já. Fechou. Polito, respondido, é contigo aí no estúdio.